O canal Revelare agradece a você que fez deste espaço um lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Somos uma comunidade com mais de 1000 inscritos. E você que quer fazer parte desse time, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, aciona o sino de notificações e é assim que nós vamos interagir. Nossa gratidão, um forte abraço e vamos ao vídeo. Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos no nosso 15º episódio do programa Principiante Espírita, onde nós estamos estudando a obra O que é o Espiritismo, em que Allan Kardec trava um diálogo com 3 personalidades. Uma delas foi o crítico, agora nós estamos terminando a conversa com o cético, daqui a pouco a gente começa a estudar um pouco mais do diálogo com o padre. Aqui nós vamos buscar com vocês esclarecê-los que nesse episódio trataremos de 3 assuntos. Esses 3 assuntos, alguma coisa a gente já abordou, outras nós traremos questões novas e depois nós vamos para uma conclusão. A gente já vai te avisando que esses 3 temas não estão na ordem do seu estudo aí. Nós reunimos por entendermos que são conexos e assim que nós partimos para o último episódio, este é o penúltimo, nós finalizaremos o diálogo de Kardec, onde ele falará de loucura, suicídio, obsessão, esquecimento, algumas questões atinentes às sociedades e à continuação das obras espíritas do codificador. Enfim, nós encerraremos esse diálogo no 16º episódio, que já está pronto aí para que nós possamos lançar a todos vocês. Aqui, sem mais delongas, nós começaremos esclarecendo a você que estamos fazendo 3 questões nesse conjunto e depois nós faremos mais algumas para encerrar. Aqui o cético está perguntando para Allan Kardec se o espírito, quando morre, abandona o corpo físico, ele também não deveria deixar suas imperfeições que são inerentes à matéria? E, prosseguindo nesse raciocínio, se for verdade isso, como é que se pode falar em espíritos bons ou maus, sérios ou levianos? Depois, nós vamos transformar numa questão essa afirmação do cético, deixando o corpo os espíritos não se esclarece sobre todas as verdades que nos estão escondidas, uma vez que eles já estão libertos das preocupações terrenas? Então, olha que Kardec vai responder. Não, os espíritos ao morrer, eles estão livres somente das imperfeições físicas, mas não das morais. E é por isso que entre os espíritos existem aqueles que são mais adiantados moral e intelectualmente e aqueles que são imperfeitos, inferiores e estão ainda no processo de desenvolvimento. Ele vai esclarecer que é um erro crermos que os espíritos, ao deixarem o corpo físico, subitamente alcançam uma luz da verdade. As diferenças apresentadas entre os espíritos encarnados, por exemplo, é uma prova de que os espíritos não vão dar saltos quando eles desencarnarem. Como eles são aqui encarnados, eles se apresentarão ao desencarnar. Então, esse tema nos remete ao progresso dos espíritos. O trabalho feito por cada um de nós, para o nosso progresso, a nossa instrução, é sempre recompensada. E vai ser desta forma que nós explicaremos os graus, as diferenças entre os espíritos, quando estivermos no mundo espiritual. Porque aqui na Terra, a gente pode até vislumbrar de certa maneira, mas na prática estão todos os espíritos reunidos. Então você não consegue vislumbrar de fato essas diferenças, que é demonstrada no plano espiritual. E aí é uma frase de Kardec, né? Seria justo se fosse diferente? Não, não seria, né? O progresso dos espíritos se realiza gradual e lentamente. Os espíritos vão apresentando pontos de vista diferentes, sendo que os mais purificados possuem os pontos de vista mais exatos, enquanto os imperfeitos vão possuir pontos de vista menos exatos e eles só chegarão de modo a compreender como os demais que estão à sua frente a partir das novas provas que vão lhe permitindo o esclarecimento. Isso é lento, gradual, para e passo.
Então, aqui nós vamos para uma quarta questão, né? Por que Deus criou todas as espécies de categorias de espírito e não os criou todos perfeitos? Aqui nessa resposta que Kardec vai construir, ele falará da origem e destino dos espíritos. Foi dito que, né, os espíritos são espécies de categorias. Olha o que Kardec vai ensinar a nós todos, né? Ele primeiro relembra que a origem e o destino dos espíritos são iguais, né? Princípio, inteligente, e depois simplicidade, ignorância, e aí eles então vão progredindo. Não constituem espécies diferentes. Nós não temos espécies diferentes, espécie de categoria nem espécie de espíritos. Nós temos uma única espécie. Você tem a humanidade encarnada e desencarnada. O que há entre os espíritos são graus diversos de adiantamento. Então é perfeição e imperfeição. Esse é o tema em que nós poderemos então falar nas diferenças, mas nunca dizer que há espécies diferentes. Não. Espécie é a humanidade desencarnada e encarnada. Inclusive Kardec vai falar dessas populações que constituem os mundos material e espiritual, nós vamos ver, né? Então ele fala que o conhecimento adquirido pela experiência nos favorece a saber da origem e destino, entender que não há constituição de espécies diferentes e que o que há é graus diversos de adiantamento. Foi analisando as comunicações que Kardec chegou a essa informação, a essa dedução lógica, né? Então, olha o que nós podemos extrair aqui, né? Que é princípio elementar do Espiritismo a existência de espíritos de todos os graus de inteligência e de moralidade. Então, pessoal, isso é princípio básico, basilar, elementar do Espiritismo, tá? Uma única espécie, a humanidade, encarnada e desencarnada, possuem o mesmo ponto de partida e o mesmo destino, né, para chegar à pureza. Partem lá como princípio inteligente, depois, quando vão encarnar pela primeira vez, na simplicidade e ignorância, e vão se diferenciando à medida que vão adquirindo conhecimento. Então, eles vão se elevando intelectual e moralmente. O espírito não é perfeito. O espírito não é perfeito. Por quê? São almas dos seres humanos. E os seres humanos não são perfeitos. Os seres humanos, eles encarnam, né? É a encarnação propriamente dita de espíritos mais ou menos adiantados. Então nós temos os seres humanos viventes na Terra, no mundo material, como a encarnação de espíritos com essa qualidade. São mais ou menos adiantados. Nós temos dois mundos, o corporal e o espiritual, que se interpenetram incessantemente. Temos as mortes, em que então enviamos os espíritos para constituir a população do mundo espiritual, e nós temos os nascimentos, que é quando o mundo espiritual envia os seus espíritos para se encarnarem no mundo material. Cada nova existência é uma possibilidade de progresso. Para uns maior, para outros menor, vai depender de cada individualidade como ela vai adquirindo o seu conhecimento e progredindo, tanto em intelecto, tanto em moral. A Terra, ela é um planeta destinado a receber espíritos. Ora, aqui para esses espíritos, eles só terão chance de adquirir um determinado conjunto de conhecimentos. Eles não se tornarão espíritos puros aqui na Terra. Tem também um limite de elevação moral. Encarnar na Terra, moralmente, você só vai chegar até certo ponto. Ora, pessoal, nós tivemos o nosso planeta quando ele era primitivo. A moral e o intelecto não eram igual. Hoje estamos em provas e expiação, preparando para um intermediário que virá. Mas no momento, com Kardec, nós sabemos que há um limite de elevação moral, porque
tem a ver com a natureza e com a diferença, a diversidade dos mundos. Então, quando o ser humano atinge esse limite, ele irá para outro mundo. Também não deixará de ser humano, ele continuará sendo humanidade, mas não mais pertencente à humanidade terrestre. Irá para um mundo mais elevado, onde aprenderá coisas novas. Os espíritos, eles constituem uma população invisível da Terra. Então, eles pertencem ao planeta Terra, mas como espíritos, essa população é a invisível. Então, eu tenho uma população do mundo espiritual. Como nós vamos perceber esta população do mundo espiritual? Como eles são? Então, aqui está uma explicação que foi observada pelo codificador, em que esses habitantes do mundo espiritual, a população invisível do planeta Terra, refletirá o mundo corporal, há os mesmos vícios, bem como as mesmas qualidades. Dentre eles há os sábios, ignorantes, falsos sábios, prudentes, estouvados, filósofos, polemistas, sistemáticos. Os preconceitos também estão com seus representantes no mundo espiritual. Todos lá possuem as suas opiniões, as mesmas que possuíam aqui antes do desencarne, tanto políticas quanto religiosas. E a comunicação, né? A comunicação desses espíritos, cada um deles nos falará frequentemente segundo sua opinião pessoal. Então, é por isso que Kardec pede um grande cuidado para não crermos cegamente em tudo quanto dizem os espíritos. Mesmo, pessoal, que seja algo que você está imaginando aí, que seja sublime e etc., mas é preciso haver confirmação. Ora, como é que então nós vamos distinguir o erro da verdade nesse conflito de opiniões tão diversas? Essa pergunta o cético dirige a Kardec, fazendo outras mais, dizendo assim, para que servem os espíritos? O que nós vamos ganhar conversar com eles? E aí dirá Kardec, o ensino dos espíritos, né? Eles ensinam que existem espíritos, que são almas dos seres humanos, que a morte não existe e que todos nós somos espíritos. Se fosse só isso que eles ensinassem para nós, já estaria de bom tamanho. Quantas questões eles conseguiram responder ao gênero humano que a cada dia, por mais que cada um tenha uma evolução nesse ou naquele patamar, está diante dessas dúvidas. E o Espiritismo vem saná-las com muita tranquilidade, com provas patentes. Agora, só um dado, né? O Espiritismo ele é ciência filosófica e, como tal, ele exige de todos nós estudos longos, estudos minuciosos e observações também da mesma maneira, bem sutis. Nós precisamos estudar, e é o estudo sério que vai nos permitir aprender a distinguir a verdade do erro. É assim que nós precisamos nos conduzir diante desta ciência. Kardec nos lembra que o objetivo dos espíritos superiores é o bem e conduzir a humanidade no bom caminho. As comunicações dos espíritos nos ajudam a apreciar e a compreendê-los. Elas é que dão a conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, bem como aquele grau que existe entre os espíritos. Não foi algo que o espiritismo, através de Kardec, de seus preconceitos e etc., é que criou isso. Não, foi ensino dos espíritos. Agora, qual que é o nosso trabalho? A gente tem trabalho nessa área? Sim, há o trabalho humano, que é analisar o mundo espiritual em todas as suas faces, usando o bom senso para afastar toda e qualquer falsa doutrina. Chegando aqui então na questão número 6, do ponto de vista científico, vemos que há divergência de opiniões entre os espíritos. As suas teorias dividem sábios e também trazem incertezas. Essa é uma afirmação do cético para Allan Kardec. Então ele quer saber como é que nós vamos verificar qual dentre os espíritos é que possui a razão. Uma vez que vale o mesmo perguntar, se dirigir, conversar com o encarnado quanto com o desencarnado. E aí é que Kardec vai dizer o seguinte, olha,
nós não podemos errar quanto ao verdadeiro caráter do Espiritismo. O Espiritismo não veio para satisfazer determinadas situações que são os encarnados que querem resolver. Não, o Espiritismo é uma revelação e, como tal, ele tem um caráter e ele tem um objetivo. Então, o objetivo do Espiritismo não é ser meio fácil, meio, instrumento, de fazer com que a gente possa saber tudo ou tudo descobrir. Nós temos espíritos e nós temos ciência. Os espíritos não têm objetivo nenhum de substituir a cada um de nós no processo de aquisição de conhecimento. Os seres humanos buscam conhecer e é assim que nós nos elevamos, intelectual e moralmente. Se os espíritos tomarem esse lugar, nós não teremos a chance e nem o mérito desta evolução e desse progresso. Então, eles não são oráculos. O que eles revelam? O mundo espiritual, a existência do mundo espiritual, mas ciência é conhecimento. Então, não possuindo eles também a ciência completa, eles não as revelam para nós os encarnados. Nós precisamos trabalhar para isso. O ser humano deve exercitar o pensamento, e exercitar o pensamento é o preço que se paga, isto é, a forma que nós vamos adquirir a ciência. E assim nós vamos nos elevar, nós vamos progredir. E essa frase é muito legal, né? Porque o Kardec vai dizer, os espíritos são o que são. Eles são o que são, independente do que a gente queira. Nós quereríamos que eles fossem várias coisas, perfeitos, que a nossa saga acabasse, né? Então, já que existe vida no mundo espiritual, eu vivo só uma vez, já volto, sou espírito, e aí eu já tenho toda a inteligência, lá eu já sou um gênio. Não é assim, os espíritos são o que são, encarnados ou desencarnados. O espiritismo tem, então, o objetivo de estudar os espíritos para que a gente possa conhecer, por analogia, o que nós seremos quando nós desencarnarmos. E não nos fazer conhecer aquilo que deve ser escondido, porque tem as revelações que ainda a gente não está preparado para recebê-las. Ou nos revelar coisas antes do tempo. Não é? Você lembra da Escritura, onde Jesus com seus discípulos falava isso? Que tem coisa que, de acordo com o intelecto, com o conhecimento já adquirido, informações que a gente pode receber. Aquelas que não temos essa capacidade de receber, que só mais tarde virá ou virão as informações da modalidade que o plano espiritual tiver aí dentro do seu planejamento estratégico para que isso venha, né? Então, a revelação não vem de uma vez, ela vem para e passo, nós estamos na terceira, mas como nós temos vida eterna, é um eterno conhecer, então é um eterno revelar, não é? O Espiritismo é uma ciência de observação. Não é adivinhação, muito menos especulação. Quem crê que os espíritos são ledores de sorte, ou deles pode-se obter segredos, prepara para si mesmo grandes decepções. Então, a ação nesse preparar, consequência com essas atitudes que não são adequadas. O Espiritismo permite conhecer o quê? O estado das entidades do mundo invisível. Suas relações, sua ação oculta com o mundo visível, esse intercâmbio, como é que se dá? Tudo que se observa nos espíritos são objeto de grandes lições. Nós nos instruímos ao estudar os costumes dos espíritos, como nós fazemos quando a gente vai estudar um povo que não conhecemos. Se eu vou para um país desconhecido, eu preciso estudar para que eu tenha o mínimo de conhecimento para não errar ao chegar ali. Né? Como é que eu devo me conduzir, me comportar quando chegar a esse mundo novo? Nesse número 7, veremos sobre a utilidade prática do Espiritismo, onde a afirmação do cético para Kardec é que até a chegada do Espiritismo nós vivíamos tranquilamente sem ele. Então, para que ele serve? Aí Kardec vai dizer, se você está procurando fortuna, conhecimento, descoberta de riqueza e etc., você pode tirar o cavalinho da chuva que isso não vai acontecer. Ele também não vai te poupar trabalho de pesquisa e ele não vai tornar a ciência humana inútil. Nós temos a nossa parte nesse latifúndio, né? O Espiritismo levanta uma ponta do véu
ele desenvolve a inteligência, ele alarga o círculo das ideias, ele vai penetrar mais profundamente no campo das leis naturais. E o mundo dos espíritos, ele decorre dessa lei natural. O espiritismo, portanto, nos permite conhecer essa lei natural e as demais leis naturais que vão intercambiar com esse conhecimento. Mostra a influência do mundo dos espíritos sobre o nosso mundo, nossa relação com eles, a interpenetração de ambos. O espiritismo prova a existência da alma, prova que a alma é um indivíduo, prova que a alma é imortal e também prova qual é a sorte, ou seja, o que vai acontecer, quais são as consequências da alma no futuro, ou seja, a cada um segundo suas obras, né? A gente precisa preparar esse nosso ponto futuro. Então, a utilidade mais positiva do espiritismo é sua influência moral. Porque se ele vai nos dar a conhecer todos esses dados, e principalmente a sorte da alma no futuro, nós estamos diante da influência moral que ele vai exercer em razão das próprias consequências. O ser humano age, o ser humano tem consequência e tem que assumir a responsabilidade por esses atos, seja agora ou no futuro, encarnado ou desencarnado. Do ponto de vista filosófico, o cético vai dizer que o espiritismo é racional, mas ele vai perceber um problema. O problema está nas comunicações, porque as manifestações, elas dependem dos fatos, mas a realidade dos fatos é contestada. Então separaria a questão de fatos e a questão filosófica. Afinal de contas, todos querem ser testemunhas desses fatos. Por quê? Porque não acredita. E Kardec vai dizer que isso é muito natural, isso é um desejo legítimo. Cada um pode desejar e, de fato, pode ser testemunha. Agora, é necessário se colocar em condições de observar. Os fenômenos espirituais, que são esses fatos falados aqui, eles só são contestados por falta de conhecimento. Uma filosofia racional, ela não se origina de fatos ilusórios ou forjados, que é essa fraude que muitos têm medo. Curiosidade é diferente de desejo de se esclarecer. Quem quer se esclarecer vai buscar o estudo. E a realidade do efeito implica a realidade da causa. Então é lei de causa e efeito. É isso que Kardec está dizendo. Tanto no ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista material, que é a realidade contestada. Então ele está dizendo que a realidade do efeito implica a realidade da causa. Se a causa é espiritual, a realidade está aqui com efeito material, nós vamos ter esse intercambiamento com essa lei entre mundo material e mundo espiritual. A constatação do fato, isto é, eu ser testemunha do fato, ela precisa que eu me coloque nas condições de observar. Eu preciso de dois requisitos, que é paciência e perseverança. Nós vamos verificar a semelhança do espiritismo com as demais ciências tradicionais. A gente aceita o resultado, por exemplo, de um cálculo astronômico. Mas você fez o cálculo? Não, mas você aceitou o cálculo. Entre a Terra e o céu, a Terra e a Lua, melhor dizendo, nós temos X de distância. A gente já escreveu sobre isso, já falou sobre isso, já deu palestra sobre isso. Fez o cálculo? Não. Porém, cada um vai reservar sua opinião sobre os meios onde essa resposta foi adquirida. A gente usa a resposta, a gente pode ir lá e discutir os meios que buscou essa resposta. Ele vai dizer que a mesma coisa ocorre com a doutrina dos espíritos. Nós aceitamos a parte filosófica e podemos reservar a nossa opinião sobre os fatos. E que a hipótese que está sendo ali investigada, estudada, ela tenha sofrido a ampla constatação. O que Kardec está dizendo? Que nós podemos utilizar já de imediato a parte filosófica para o nosso crescimento moral. E se for o caso de querermos a constatação dos fatos, a gente precisa aguardar, verificar todas as hipóteses, até que se tenha uma ampla contestação, mas nós não precisamos expurgar a parte filosófica, porque esta já é tranquilamente aceitável e racional, conforme o próprio cético falou.
Então, um fato que nós vemos, mas não compreendemos, quanto mais extraordinário, nos parecerá suspeito. Agora, se eu busco estudar, se eu tenho paciência, se eu tenho perseverança, se eu me debruço diante dos fatos, se eu tento abarcar todas as hipóteses, não deixo nada de fora, se eu absorvo o ensinamento filosófico, aquilo que era para mim incompreendido, eu passo a compreender. E o que eu compreendo, eu admito com facilidade, porque para mim passará a ter razão de ser. O Espiritismo possui uma parte experimental e também possui a parte filosófica. Então nós temos de um lado experimentação das manifestações e doutrina filosófica. São as duas faces do Espiritismo. Aqueles que estudam a parte filosófica e creem firmemente, muitas vezes nem precisou constatar os fenômenos, ser testemunha deles. Para eles, mero acessório. Por quê, gente? Porque o fundo do Espiritismo é a doutrina, a ciência. A ciência filosófica espírita, ela é racional, tem tudo para satisfazer as nossas aspirações quando nós a estudarmos seriamente. Supondo que as manifestações não existissem, afirma Kardec, a doutrina espírita, sem dúvida, continua sendo, do ponto de vista filosófico, a que melhor resolve uma quantidade de problemas reputados como insolúveis para o ser humano pelas demais filosofias. Então, as ideias espíritas, que já haviam germinado na humanidade, elas vieram a ser resolvidas pelo Espiritismo, que tirou toda a confusão, a periferia, formulou as ideias, as hipóteses claramente e deu corpo de doutrina para tudo aquilo que era buscado como respostas para o gênero humano, né? De onde eu vim, o que eu sou, para onde vou. E as mesas girantes, a filosofia e a diferença capital com outros sistemas filosóficos, não é? Kardec, então, vai concordar com o cético que as mesas foram vistas, num primeiro momento, como simples objeto de curiosidade, mas foi a partir delas que surgiram as consequências filosóficas. O sistema, melhor dizendo, que surgiu das mesas girantes com a nova filosofia, não é de Allan Kardec. Toda a filosofia ela foi deduzida completamente do ensino dos espíritos. Qual foi o trabalho de Kardec? Ver, observar, coordenar, procurar fazer com que outros compreendessem o que foi compreendido pelo codificador. Então ele estava querendo compartilhar conhecimento. Entenda que Kardec já havia compreendido. O fato de colocar as informações para as pessoas, ele estava compartilhando conhecimento. As respostas foram satisfatórias para ele, ele quis dar conhecer às mesmas. O Espiritismo é obra dos auxiliares mais importantes do que o próprio Kardec. Ela não é obra de Allan Kardec. A importância de Allan Kardec, segundo ele vai dizer, na página 106 do meu livro Iniciação Espírita, onde eu tenho essa obra, O que é o Espiritismo, ele está dizendo que ele, na sua envergadura moral, intelectual e de espírito, não chega nem perto, não passa de átomo próximo à envergadura espiritual daqueles que foram os espíritos auxiliares dessa obra. Eu recordo a você que lá tem uma mensagem de Emmanuel que fala do egoísmo. Pessoal, é isso aí. Nós falamos hoje de alguns temas bastante interessantes nessa pequena conferência que Allan Kardec promove com o cético. Eu tive com você falando aqui no penúltimo episódio, o episódio número 15. Eu volto com você no episódio 16, onde que a gente vai terminar esse diálogo de Kardec com o cético e vamos depois, no próximo, começar a conversa dele com o padre. O que nos reserva isso aí, né, pessoal? Eu tô aqui bem curioso, espero que você esteja aí também. Então, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.